Bom, meu pai e minha mãe, eles vieram, nos anos 60, né, meu pai chegou no Brasil em 1962, eh, já chegou aqui cansado antes dos 30 anos. Então isso tem muito significado, ele serviu, 9 anos ao exército da Jordânia, né, claro, no exército tinha uma força palestina, né, de resistência, e ele saiu antes do massacre que teve, porque o rei Hussein da Jordânia, ele acabou, né, trabalhando, né, para o sionismo. E ele teve uma repressão enorme, né, em 1970, e que matou mais de 10.000 pessoas, né. Então a resistência palestina que tinha na Jordânia, ela foi destruída, né, militarmente, né, e politicamente também. Assim como no Líbano, né, depois nos anos 70 e 80 foi piorando a situação, né, no Líbano, né, Israel chegou a invadir o Líbano para ir atrás dos palestinos, ou seja, destruir o Líbano, né, justificando, que os palestinos estão atacando Israel, então eles entraram atrás dos palestinos, destruíram, mataram um monte de gente, e muitos cristãos, que os cristãos nem todos, né, são, pró-Israel, né, então tem os pró-Israel, não, tem muitos partidos religiosos no Líbano, né, então muitos são pró-Israel e muitos pró-Palestina. Então, houve uma divisão muito grande lá, tem uma história muito triste no Líbano, tá, de famílias que se destruíram, entendeu, por causa dessa história. Muitos culpam os palestinos por causa disso, por causa dessa, migração forçada, né, que foi a tomada da Palestina em 1947, 1948. Mas o meu pai, ele veio, para o Brasil em 62, praticamente, tentando, alguma coisa na vida dele, porque ele percebeu que não conseguia, a reação à volta à Palestina se tornou muito dura, né. Ele com 16 anos ele se prontificou ao exército, mentiu a idade, falou que tinha 18 anos, né, e não tinha documentos, porque na época, né, não se exigia tanto assim, né, era mais na palavra, e ele entrou no exército para servir, porque senão ele continuaria trabalhando para os ingleses ou para os judeus, né. Eu digo judeus em geral, que é o que eles falavam, né. Os judeus hoje a gente sabe que é uma religião, né. Então quando criança não, eu entendia que judaísmo era o povo que reprimiu, os judeus eram aquele povo que expulsou, né, os palestinos, mas não são os judeus que expulsaram, são sionistas, né, hoje é muito claro isso para mim, né. Então tem judeus, eu tenho vários amigos judeus aqui em Florianópolis, no mundo inteiro, né. Meu orientador não, meu supervisor, né, da minha tese de doutorado é judeu, entendeu. E perdeu familiares no Holocausto. Então, assim, a gente hoje tem uma noção muito melhor, muito mais clara do que aconteceu de verdade, né. Então, o que foi o sionismo, quem são as pessoas que estão na Palestina histórica, né, quem são essas pessoas que, proclamaram o Estado de Israel, né, em detrimento da catástrofe palestina, que foi a Nakba, e por que o meu pai e minha mãe vieram para cá. Então, o cenário que o meu pai chegou no Brasil, ele veio, clandestino no navio, como a maioria dos palestinos, tá. E chegou aqui, ele foi preso, porque ele não tinha passaporte, ele não sabia, né, ele tinha, mas era jordaniano, né, ele se tornou, né, conseguiu a nacionalidade jordaniana, ter servido o exército e tudo mais. Mas quando ele chegou aqui, foi muito confuso, ele não sabia língua, não sabia nada, ele só queria uma nova oportunidade. Tinha muitos palestinos que tinham vindo para cá, então ele encontrou essa oportunidade no Brasil. Ele ficou 2, 3 dias preso, depois, por não entenderem a língua, depois alguns palestinos descobriram que ele estava lá no Porto de Santos, resgataram ele, né, deram uma malinha com shorts para ele sair vender, e ele foi batendo de porta em porta, né, e se tornou um comerciante como quase todos os palestinos e libaneses que vinham, né, refugiados. Porque os libaneses também, né, a história deles é outra, mas é por causa do Império Otomano, então a primeira leva de libaneses foi por causa da repressão do Império Otomano, né, tanto cristãos quanto muçulmanos, eles fugiam de lá, e quando chegaram aqui no Brasil não podiam manter muito a língua por causa do nacionalismo aqui no Brasil, né. Então eles não falavam muito árabe, trocavam os nomes, né. A minha esposa, por exemplo, é família Salum, né, então é Pedro Salum. Pedro não é um nome árabe, então a gente está tentando descobrir o nome dele até hoje, né. Né, se foi traduzido, se foi isso a Vanessa depois conta na história dela, né, quando for entrevistada aqui, tá. Tenho certeza que é uma excelente indicação, né. Então os meus pais, eles não trocaram o nome, eles mantiveram o nome deles, conseguiram, nessa época já estava mais aberto um pouco, né. Meu pai em 62, veio para cá, minha mãe em 67,
Foi depois da Guerra dos 6 Dias, aí foi pior o cenário para ela, porque aí a Israel invadiu os territórios ocupados em 48, né, eles deixaram a Cisjordânia e Gaza, né, eles tomaram todo o resto da Palestina, e 22% do território que sobrou, que era Cisjordânia e Gaza, foi tomada militarmente em 67. E, claro, nesses territórios tinha a cidade do meu pai e da minha mãe. E aí onde eles chegavam, a notícia que se chegava não era de uma invasão, de tomada de território, era dos estupros que aconteciam. Então, meu avô tinha 3 mulheres e um homem em casa. Então, o medo era constante de chegarem e estuprarem as mulheres, para que elas não pudessem casar. A política era essa. É tudo em volta da reprodução palestina. Entendeu? É não ter reprodução. É o que aconteceu em Gaza agora, né? Matar crianças e mulheres, né, jovens principalmente, né, para que não tenha, para evitar, né, ou para eliminar a chance de reprodução palestina, né? Porque tem um costume muito grande, né, de ter vários filhos, e tudo mais, então a reprodução, a natalidade, né, a taxa de natalidade tem que diminuir bastante para não ultrapassar, né, a quantidade de pessoas de Israel. Então, a população de Israel, né, judaica, tem que ser sempre maior do que a população palestina, né, mesmo que não seja habitante de Israel. Então, para manter esse controle, né, eles fazem restrições a casamento, por exemplo, um palestino que tem nacionalidade israelense, na verdade ele é árabe israelense, tá? O palestino nem aparece na nacionalidade, mas ele aparece como árabe israelense. Ele não pode casar com uma palestina que é só palestina, né? Então, porque senão vai misturar e pode então ter nacionalidade palestina, que hoje existe, né, por causa dos acordos de Oslo, a nacionalidade palestina, apesar de não ter o Estado ainda reconhecido, tem a autoridade palestina, né. Então a minha mãe veio dessa forma, né, turbulenta, né, bem, eh, é chocante de ouvir, né, é bem chocante quando a gente ouve ela falar, a minha tia falando, porque eu ouvi um relato, só para teres uma ideia, é bem pesado, tá, eu acredito que compreensível, mas é pesado de ouvir, e eu fiquei chocado na hora que eu ouvi minha tia falando, assim, poxa, eu acordei, parecia que era um sonho, quando o Hamas entrou e ela acordou e viu a notícia de um monte de várias pessoas mortas no quibutz. Disse: "Como assim, tia? Não entendi". Assim, ó, foi isso que eu vi quando eu estava fugindo da Palestina. Eles mataram várias pessoas da nossa família, estupravam, fizeram horrores, a gente teve que sair escondido, na casa de um, na casa de outro, e vendo pessoas mortas, sangue por todos os lados, pedaços de pessoas. Ela disse assim: "Ó, o meu sonho era ver eles pagarem por isso". Choca, mas ela imaginou, né, que então, é claro, pra gente é terrível, né, ver que uma pessoa continua pensando assim, né: "Ah, é muito radical", mas a gente não passou pelo que ela passou. Não, ela foi embora da terra dela, ela a cultura toda, ela abandonou tudo, tudo que tinha na vida dela, né, em troca de um país desconhecido, porque para eles o Brasil era outra coisa, outro mundo. O Ocidente é outro mundo, né. Não tem mesquitas para fazer oração, lá tem mesquita em cada 2 quarteirões tem uma mesquita. Então não pode exercer religião, porque as pessoas ficavam falando mal dela, né. Então ela ficou com essa coisa, como é que se diz? Essa mágoa, né, muito grande, né. Então ela falava: "Judeu, judeu, judeu", eu não entendia porque, nossa, por que não são todos os judeus que são assim. Ela falava: "Não, são todos judeus sim, porque eles fizeram isso com a gente". Hoje não, hoje ela tem outra cabeça, completamente diferente, mas ela entendeu, né, que muitos judeus estão apoiando a causa palestina, então ela abriu a cabeça, né, da pior forma possível, porque foi com esse massacre que está acontecendo, onde vários judeus do mundo se manifestaram. Mas foi terrível, né, então desde criança todos os meus irmãos e eu nascemos num lar palestino, só se falava árabe, um palestino daquela época, o árabe palestino que a gente diz que é o do campo, né, até comentei um pouco antes, né, a Vanessa comentou que tem um filme, o Palestina 36, e fala sobre isso, eles trazem esse sotaque palestino, né, do campo, né, tem algumas pessoas que ainda falam, mas ele está cada vez, menos falado, né. Tem gente que diz: "Ah, esse palestino é grosso, eu não sei", mas é o palestino que eu aprendi em casa, então é uma coisa que ficou. Então quando eu posso eu ainda pratico, a minha mãe fala até hoje, né, então os meus irmãos, os familiares falam, né, é um pouco diferente.
daquele É uma falado na mudança de sotaque ou é uma mudança de é, dialeto mesmo, assim, muda palavras do árabe tem mais palavras que nem oficial, existem digamos? mais, pra ter uma ideia, né. Mas tem palavras, são, por exemplo, tcha, no árabe não existe, né. Por exemplo, a cadeira é kursi, no Líbano e em outros países falam ursi, até cortam a letra, mais, requintado, né. No palestino esse que eu falo é tirse, então tem, a gente fala, o tcha o tempo inteiro, no lugar do ka, do fonema kaf, né. Então, no lugar dessa da letra, né, que é fonema também no árabe, então vem o tcha. Então é bacana, né, a gente ouvir as pessoas falando, né. É o Tif caipira árabe, de é o alguma caipira forma. árabe, exatamente. Tif halak, não é kif halak, entendeu. Então quando a gente ouve, eu até me emociono quando eu ouço, né, porque me remete a tradições palestinas antigas, né, do campo, né, a comida, a dança, tudo isso, né, não que seja exclusividade das pessoas do campo, óbvio que não, né, mas, me remete a isso. Então, A tua família inteira veio pra cá naquele período? Você falou que tinha 3 irmãs e uma o meu avô, a minha avó, todos vieram para cá. Eh, então algumas pessoas foram para os Estados Unidos, porque alguns conseguiram migrar para lá. Pra Europa foram poucos da minha família. Então, foram mais para os Estados Unidos e para o Brasil. e se sabe se realmente teve alguma leva de imigração palestina ou árabe, em geral, para o Brasil nessa época? Você falou que tinha mais gente. Sim, teve eu tenho fotos até do meu avô, do meu tio-avô, né, conservadas até hoje dentro do navio, né, com várias pessoas, né, que eles eram perseguidos, né, porque se levantaram armas contra Israel, então eram perseguidos politicamente, né, então eles tinham que ir embora, então foi uma leva muito grande, né, de pessoas que veio nos anos 60 principalmente. Em 48, né, foi muito grande, e em sessenta a gente fala os refugiados de 48, os refugiados de 67. Na verdade, teve refugiados nesse meio tempo também, né, porque Israel foi invadindo as pequenas cidades onde eles achavam que teria resistência, então eles foram entrando, porque não tinha povo judeu para ocupar toda a Palestina. Não tinha, simplesmente. Se a gente olhar na história, em 47, quando fizeram o plano de partilha, né, tínhamos 67% da população palestina muçulmana, entendeu. Tinha, uma parte que era palestina judaica e tinha a outra parte que era palestina, que já era de imigrantes judeus da Europa, né, que eles diziam que eram só judeus europeus que depois que queriam a criação do Estado de Israel. Que nem todos os judeus que estavam na Palestina queriam a criação do Estado de Israel. Até hoje, né, a gente tem um bairro em Jerusalém que é totalmente judeu e eles andam com a bandeira da Palestina. Eles dizem que são surrados todos os dias, né, que eles têm o prazer de enfrentar o exército nazista de Israel. A gente vê essas notícias diariamente, né, e não passa na Não televisão, pela né, grande mídia, né. não pela grande mídia, a gente só tem isso nas redes sociais, né. Então, eles levantam a bandeira da Palestina, saem nas manifestações, né, tem, extensões nos Estados Unidos, aqui no Brasil eles já vieram, né, já fizeram manifestações aqui também. Então, assim, a gente tem contato com eles, né, a Frente Palestina Livre de Santa Catarina. Então a gente está tentando, fazer com que esses movimentos, que mais, óbvios, né, mais objetivos, mostrem realmente que não são os judeus, não é a religião judaica que fala, né. Muitos judeus ou muitas pessoas que falaram, né, elas foram oprimidas nas universidades, né, em vários lugares do mundo, né, foram perseguidas, né, algumas, foram agredidas fisicamente, né, outras foram presas, outros foram expulsos dos seus países. Então realmente é muito complicado se manifestar em prol da Palestina, né. A Europa realmente adotou uma política de estrangulamento, né, da resistência palestina. Mesmo com o reconhecimento que tu falaste, né, fizeram questão de reconhecer para quê? Para forçar o acordo e parar o massacre, porque estava visível para o mundo inteiro e, eh, impossível de conter as manifestações e as revoltas nos países. Então forçou um acordo, né, mas de qualquer forma esse acordo, né, vamos lá, vamos reconstruir Gaza. Pois deixaram o povo palestino passar por todo o inverno rigoroso na beira da praia em barracas. Sabe, milhões de pessoas em barracas, ou em prédios destruídos, onde ainda, né, andam aqueles drones lá que vêm em movimento e atacam, sabe. É terrível,
é terrível a gente entrar em contato com crianças que sustentam a família ainda, né. São crianças que não têm mais familiares, não têm adultos na casa para manutenção, né, da comida, dessas sabe, do básico, E sobrevivência e tem básica. uma coisa que tu já chamou atenção e que isso talvez para quem desconhece um pouco da história não percebe, mas o Estado de Israel, eu acho que hoje ele é um dos estados mais bem-sucedidos na propagação ideológica, inclusive dentro das escolas, a ponto de que ele consegue fazer uma produção ideológica, anti-palestina, sionista muito forte, mas mesmo perante toda essa força ideológica tem uma resistência de judeus dentro do próprio estado, e que isso ajuda a entender porque que a gente chama atenção do aspecto ditatorial também do Estado, porque não é só em relação ao povo palestino, mas também há repressão dentro, internamente, né, Sim, então a gente sim, circula pouco, porque não vai passar na Globo, não vai passar no SBT, mas há manifestações com duras repressões, né. sim. Inclusive recentemente, agora eu tô tentando puxar da cabeça, mas sim, foi questão de alguns dias atrás, teve algum conflito que eu não sei se é nesse bairro que tu estava citando, na Cisjordânia, ou se foi em outra região, Foi. mas teve É, um conflito bem semelhante, né, que sim. os judeus foram pra rua e tal, e a polícia É, são tentando os reprimir. ortodoxos, né, se tu vê os ortodoxos com aquela roupa, o cabelinho aqui do lado, eles foram pra rua realmente e é como diz, né, eles apanham, né, não tem outra linguagem, eles apanham, né, eles são surrados pelo exército israelense, né, eles são, como diz o cara, são tirados pela barba de dentro das sinagogas, né, porque lá eles se concentram e pra depois sair pra manifestação, né, como acontece com os palestinos, a maioria em igrejas, porque tem palestinos cristãos também, né, em igrejas e em mesquitas, né, e aí Sim. acontece esse tipo de situação. Tem muita gente em Israel que quer se manifestar, ela tem receio de se manifestar radicalmente. Então ela vai e diz: "Não, eu sou a favor, da permanência do Estado de Israel, mas a gente precisa, parar essa guerra, porque a gente não quer ver mais massacre de pessoas. A gente precisa parar, chega, acabou". Eles só querem que pare, né. A gente precisa dos reféns de volta, sabe. Os Pois é, as reféns que manifestações com os é, reféns teve uma porque grande porque repercussão até para desestabilizar o Netanyahu, né, o governo. exatamente, porque eles perceberam que o Estado de Israel que estava matando os reféns. Quem é que estava destruindo Gaza? Israel. Quem é que está matando os reféns? Né, não tem comprovação de praticamente reféns mortos pelo Hamas. Os reféns, eles dizem: "Vários reféns estavam mortos, Hamas não entregou", mas quem matou, eles pararam de falar sobre isso, porque ficou escancarado que eles foram mortos pelos bombardeios israelenses. Então, os 200 e poucos que tinha lá, 250, 270 reféns, 20 que restaram lá, o restante foram assassinados por Israel, não sobraram prédios em pé, 90% da estrutura, de Gaza foi abaixo, né. E, como eu estava te falando antes, a gente percebe que que assim, são tradições palestinas, né, de construir uma casa e já faz a viga para o segundo andar, para o terceiro, porque os filhos vão ter seus filhos e assim por diante, né. Então o terreno, né, dos palestinos ele já eh, desde o início, ele já é pensado para crescimento da família. Então, quando Israel destrói um prédio inteiro, né, é estratégico, é para eliminar uma família. Então, as pessoas daquela família são perigosas. Então, eles vão destruir um prédio inteiro e destroem a família e todo mundo ao seu redor, porque um míssil não vai destruir só um prédio, geralmente são 2, 3 as casas na volta. Então, eles destroem uma família inteira. Então, tem nomes que foram extintos de Gaza, entendeu, da história da Palestina. Eles destruíram, cemitérios, eles bombardearam cemitérios, pra que as tumbas, né, fossem removidas para tudo. Não tem mais cemitérios na Palestina, em Gaza, né. Na Cisjordânia, vários cemitérios agora são atacados pelos colonos. Eles vão lá e reviram os cemitérios, que eles entenderam que é uma política de apagamento do Até povo a palestino. memória tem que ser Até a apagada. memória, porque eles sabem que com o tempo isso vai ser apagado, né, e o nosso papel é conservar essa história. Então, esse programa de vocês, né, a nossa atuação à Frente Palestina, a gente precisa fazer isso, a gente precisa divulgar, reforçar que a gente não pode deixar a história se apagar. Porque o apagamento dos indígenas que acontece no Brasil é o mesmo apagamento que está acontecendo na Palestina, entendeu?